Proteção e valorização da biodiversidade. É necessário manter a vegetação nativa dos nossos biomas, protegendo a existente e recuperando áreas degradadas no campo e nas cidades. É importante reflorestar matas ciliares, construir viveiros e sementeiras para o cultivo de plantas nativas. Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Salto para o Futuro, um programa da TV Escola, canal da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. A vida na Terra depende, entre outros fatores, da capacidade do ar em reter, na medida certa, o calor dos raios solares. No programa de hoje, o segundo da série Mudanças Ambientais Globais, nossos convidados vão falar sobre o ar e o aquecimento global. E vão debater também de que forma o aquecimento global influencia a vida no planeta. Para falar sobre esses assuntos, convidamos a coordenadora do GENS, Serviços Educacionais em São Paulo, Grácia Lopes, o diretor do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia, a COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Luiz Pinguelli Rosa, e a presidente do Instituto Ecoar para a Cidadania, em São Paulo, Miriam Dualig. Poluição atmosférica. Este foi o tema trabalhado por alunos de uma escola do município de Belford Roxo, no estado do Rio de Janeiro. Eles construíram maquetes e cartazes para apresentar alguns resultados do trabalho de educação ambiental que desenvolvem no Colégio Estadual Bairro Nova Aurora. A atividade sobre poluição atmosférica envolveu duas turmas. O grupo do 9º ano do ensino fundamental construiu uma maquete. A maquete foi elaborada mais precisamente para observarmos o quão danoso, está sendo essa emissão exagerada dos gases de efeito estufa. Muitas fábricas jogam muita poluição no ar. Aí fizemos várias fábricas e a fábrica poluindo os rios. Já os alunos do 2º ano do ensino médio decidiram confeccionar cartazes. Nós fizemos o trabalho sobre o efeito estufa, o smog. O smog é a concentração dos gases tóxicos, da fumaça, do vapor d'água na atmosfera. Ele forma aquela névoa, aquele nevoeiro na altura de onde nós estamos habitando. A atividade terminou com a apresentação das conclusões dos trabalhos. Os representantes de cada grupo falaram o que aprenderam sobre poluição do ar. A emissão de gases tóxicos é o principal fator de poluição atmosférica e a principal causa do efeito estufa é a queima de combustíveis fósseis, que são extraídos do solo, como o carvão e o petróleo. Por causa do efeito estufa, temos algumas consequências. Temos a mudança da flora, o aquecimento global, a inversão térmica. Um ponto importante que a gente tem sempre debatido junto com a turma, que você, começando a fazer a inversão térmica, a gente está mudando ciclos biológicos de vários animais. Nós estamos colocando, por exemplo, espécies que precisam da primavera, do verão, do outono e do inverno, para poder, de repente, florescer, produzir suas sementes com qualidade. Nós temos aí a diminuição ou aumento de chuvas em certos locais, e isso vem atrapalhando muito o ciclo biológico desses seres. No primeiro momento, nós professores aqui da escola, nós conscientizamos o aluno da poluição do ar. Depois, no segundo momento, nós partimos para tentar achar soluções para essa poluição. Para a professora de Química, uma das soluções no combate à poluição do ar seria a utilização do hidrogênio como fonte de energia. Pelo que eu estou vendo, que eu estou participando, as pesquisas estão na obtenção desse hidrogênio, porque esse hidrogênio não é um combustível fóssil que a gente vai lá no subsolo e retira, que a gente vai lá no fundo do mar e retira. Ele tem que ser obtido. E quando a gente vai para obter ele, tirar ele dos ácidos, ele, na fabricação, na obtenção, nós lançamos gás carbônico no ar. Mas o combustível hidrogênio, quando ele é utilizado, só derrama os carros, os automóveis, só vai deixar o rastro de água no asfalto. Enquanto novas fontes de energia são pesquisadas, os alunos já procuram fazer a sua parte em prol do meio ambiente. A minha mudança de hábitos pode servir muito de exemplo para os outros, da comunidade. Pequenas mudanças, no dia a dia, no consumo exagerado, na diminuição do lixo, na coleta seletiva, a gente pode estar melhorando muito essa questão da poluição nas comunidades e na sociedade em geral. Primeiro, a gente tem que atingir o aluno. Ele vem buscar na escola algumas soluções para a sua comunidade também.
E se você está preparando o aluno, né, para o exercício da cidadania, você tem que procurar envolver ele com esses problemas e, junto com ele, procurar as soluções. Através dos nossos alunos, nós conseguimos contagiar outras pessoas fora da escola, né? A comunidade externa, no caso. E sem contar que isso melhora muito a autoestima dos nossos alunos, porque eles funcionam como monitores do meio ambiente, né? Como agentes do meio ambiente. Isso é fundamental, porque eles se sentem valorizados com aquilo que eles aprendem aqui na escola. Começando o Salto para o Futuro, gostaria de agradecer aos nossos convidados pela presença aqui no nosso estúdio. Grácia, você é coautora do Passo a Passo, aí, do material para a Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, que as escolas, muitas já receberam, algumas outras ainda estão recebendo. Queria que você comentasse para a gente, a partir do que a gente assistiu agora no vídeo, de que forma projetos como esse, que já estão em andamento, podem se articular à filosofia proposta aí pela conferência. Boa noite a todos. Um carinho especial aos professores que estão ligados no programa, e a pergunta vem bem a propósito. Nós temos aí a realização da terceira conferência, um evento de uma magnitude muito grande, um evento importante, que faz com que muitas ações que a escola realiza, como esta, por exemplo, louvável, se potencialize. Nós temos aí a preparação da terceira conferência, que se junta a uma ação já existente na escola, que é a Convida. As comunidades se juntam na escola, fazem uso da escola, juntando pais, juntando professores e a comunidade em geral, e decidem juntas aí o que é bom para o seu próprio local. Então é uma ligação forte, possível e desejável que acontece, porque a Convida é algo que antecede a conferência, continua acontecendo em meio à própria conferência e é o que garante que as discussões que vão acontecer durante a conferência tenham continuidade na escola. Porque o grande segredo não está no evento factual, está na continuidade, na responsabilidade que a escola assume de formar novas pessoas com novos valores, envolvidas de fato com as questões locais e não só globais, como se fossem temas abstratos. Bom, você, cursista, já percebeu que o programa de hoje está discutindo o ar, e pensando o ar e pensando o meio ambiente, não dá para deixar de falar atualmente da questão do aquecimento global. Por isso, minha primeira pergunta para o professor Pinguelli é saber se, professor, a gente ouve o tempo inteiro falar em aquecimento global, muitas previsões catastróficas, informações que muitas vezes assustam o telespectador, todo mundo que ouve falar nesse assunto. O aquecimento global é um processo reversível ainda, professor? Bom, em primeiro lugar, deve-se evitar o catastrofismo, porque ele não conduz a ações, e sim à perplexidade, à paralisia, ao desespero. Então é preciso saber que há soluções. Naturalmente, há uma irreversibilidade relativa, ou seja, o processo em curso, ele pode reduzir o que está acontecendo, ou seja, ele não pode evitar. Explicando, a concentração dos gases na atmosfera, ela é fruto não só da emissão atual, como também da emissão passada. Então, existe um efeito inercial que vai acumulando esses gases que já foram emitidos e residem na atmosfera. O aumento da concentração do dióxido de carbono, do CO2, que já aconteceu, está na atmosfera, ela não se reduz subitamente. Então, há uma certa irreversibilidade. Agora, se medidas duras foram tomadas, se mudar esse padrão de consumo perdulário, esse desperdício enorme, principalmente das classes de renda maior, porque os pobres não consomem muito porque não têm dinheiro para gastar, aí nós poderíamos tornar mais aceitável a mudança climática. Ela virá, ela está acontecendo. Mas a intensidade dela dependerá de medidas, dependerá de ações concretas, dependerá de atitudes, de políticas públicas, de governos, de uma outra mentalidade na produção e no consumo. Isso é que precisa ser discutido.
E é aí que entra o papel de formação desempenhada pela escola e formação de cidadãos também. E aí, Miriam, é sobre isso que eu quero conversar com você. No Instituto ECOAR, em relação à formação dos diversos atores sociais, como é que tem sido esse trabalho que vocês têm desenvolvido? O ECOAR tem como missão contribuir com a construção de sociedade sustentável. Já há 18 anos que nós nos dedicamos a isso, que é maior que o objetivo, realmente é uma missão. Nos últimos 10 ou 12 anos, nós temos focado muito na questão do aquecimento global e das mudanças climáticas, por considerarmos o problema muito sério, né? É uma ameaça, acho que pela primeira vez na história da humanidade, a qualidade de vida, a continuidade da nossa caminhada enquanto espécie nessa terra com qualidade de vida sofre ameaças, né? Então a gente precisa, e um fato que sempre nos chamou muito a atenção, isso já há mais de uma década, é que essa discussão ela é muito encerrada, ou pelo menos até pouco tempo atrás, ela era muito encerrada na academia, nos governos, na diplomacia dos países que faz toda a negociação. E as pessoas comuns do mundo todo, pouco sabiam sobre ela. Só que tem uma ironia nessa história, que as consequências do aquecimento global serão sofridas, estão sendo sentidas e serão muito mais pelos povos de todo o mundo. Todas as pessoas de todos os lugares do mundo sofrem as consequências, não é, das mudanças climáticas. Então nós decidimos, estamos firmes nessa missão de trabalhar levando a informação às pessoas, a informação correta, a informação não alarmista, mas a informação científica, não é? Através de cursos. Agora mesmo nós estamos fazendo o primeiro curso de especialização em mudanças climáticas lá em Curitiba, mais cursos para professores, cursos para gestores públicos, cursos para jornalismo, levando a informação sobre o que é o fenômeno do aquecimento global, quais são, né, as consequências das mudanças climáticas e o que é que a gente pode fazer, qual o papel de cada um. Então nós temos focado muito nessa última parte, para não incorrer naquela coisa que o professor Pinguelli falou muito bem agora, que é nessa paralisia, que a meu ver é profundamente antipedagógica, que impede as pessoas de agir. Ao contrário, a gente precisa agir enquanto indivíduo, enquanto comunidade, enquanto cidadão, para poder fazer com que esse fenômeno seja enfrentado. Agir enquanto espécie, né, como você dizia. Espécie. Graça, e aí tem um ponto também, você atua com relação a isso na ONG Cala a Boca Já Morreu, e aí vocês buscam incentivar até a produção de comunicação, de discurso da mídia, midiático, pelas escolas. Como é que funciona esse trabalho? Pois é, aí está uma das questões, do nosso ponto de vista, inovadoras que nós temos no momento. Nós sabemos que as crianças, as pessoas em geral, mas especialmente as crianças, têm uma relação com os meios de comunicação muito forte. Em média, disse que nós ficamos 3 horas e meia, 4 horas diante da TV. E a TV é uma espécie de escola paralela, que está aí nos educando para o tipo de sociedade que nós sustentamos. Ela faz com que nós aprendamos aí valores de consumo, né? A mídia comercial não tem outro objetivo senão nos transformar desde muito cedo em consumidores de bens materiais. Para consumir os bens materiais, consumimos bens simbólicos, que são exatamente esses valores que levam à degradação do meio ambiente. Nós diríamos que as crianças, quando vão para a escola analfabetas, elas já são pós-graduadas em meios de comunicação, que crescem diante, especialmente da televisão. Ora, elas são consumidoras de mídia, portanto. Se esta mídia é tão nociva, a mídia comercial é tão nociva, nós podemos nos valer dela na escola para transformar os nossos meninos e meninas em idade de formação de consumidores a produtores de mídia. E é isto que o Cala a Boca Já Morreu vem fazendo há 13 anos com o GENS, que consiste num trabalho de educação através dos meios de comunicação. Ou seja, um trabalho que, sem querer te interromper, mas que as escolas também podem desempenhar. E que nós já temos vários exemplos no Brasil inteiro. Nós temos nas 3 conferências trabalhos de formação em educomunicação, o que significa, em última instância, fazer com que esses meninos e meninas que já consomem mídia, que já entendem da linguagem e da tecnologia da mídia, deixem de ser consumidores para serem autores. Então, com relação às questões de meio ambiente, nós vemos os grandes noticiários trazendo notícias de fora, levando os nossos olhos para longe. O que é a proposta da educomunicação? Que a escola, entendendo o poder da mídia, incorpore a linguagem e as tecnologias na formação dos meninos. Que um gravador
desses que a gente vê nos noticiários, venha para a mão do menino e este menino possa, por exemplo, entrevistar as autoridades do local. Né? Saber, por exemplo, o aquecimento tem a ver com transporte. É possível esses meninos com um gravador se transformarem em jornalistas e com a curiosidade de jornalista descobrirem como efetivamente acontece a vida no seu local. Isto com um gravador de mão, isto com o papel e o lápis que pode virar num jornal mural, um jornal impresso, isso através de uma câmera de vídeo. Nós estamos falando de uma comunicação comunitária. Comunitária quer dizer compromissada com a escola. E, por decorrência, são muitos os exemplos que nós temos de crianças e jovens que passam a fazer mídia e se sentem valorizados, porque vão se ver projetados na tela, ocupada por astros e por ídolos. E aí até o telefone celular hoje é um importante aliado, né? Une todos esses recursos que você citou. Os gases estufa funcionam como se fossem um cobertor que deixa passar luz solar, que aqui se transforma parcialmente em radiação infravermelha, ou seja, calor. Essa radiação não consegue escapar de volta para o espaço, mantendo o calor aqui. O aquecimento proporcionado por esse fenômeno é chamado de efeito estufa. A qualidade do ar não depende só da quantidade de poluentes emitidos, mas também das condições para dispersá-los. Por exemplo, é mais fácil a dispersão no alto de uma montanha, onde venta mais, do que num fundo de vale. Na Escola Municipal Terra de Educar, no município de Paracambi, no estado do Rio de Janeiro, a nossa equipe registrou uma oficina com integrantes da Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na escola. Durante o trabalho, eles falaram sobre sonhos e obstáculos para melhorar o dia a dia do ambiente escolar e da comunidade. Este foi mais um dia de encontro entre os integrantes da Convida, a Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida na escola. Essa comissão é composta pelo diretor, professor, coordenador, alunos que participaram da segunda conferência infanto-juvenil, que é o delegado e suplente, um representante da comunidade. O objetivo dessa convida é construir a Agenda 21 escolar. Arineia Ornelas é superintendente de projetos ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paracambi. Neste dia, ela participou de uma das atividades da Convida, na Escola Municipal Terra de Educar. Hoje, nós estamos reunidos na nossa comissão, que é para a gente escrever o nosso sonho. Então, uma das etapas das oficinas do futuro é a árvore dos sonhos. Cada membro da comissão escreveu um sonho que gostaria de ver realizado na escola. O sonho, internet, a quadra de futebol, que faz muito tempo também, rampa de skate, mas eu acho que o mais importante é a internet. E agora a nossa segunda etapa de oficina é a nossa pedra de encaminho. Então essa ficha a gente vai escrever a nossa dificuldade, que a gente encontra, se depara para realizar os nossos sonhos. Cada participante da comissão marcou as pedras que encontrava pelo caminho. Então, através desses sonhos e dessas pedras, a gente vai buscar o que é realmente o prioritário, o necessário e tentar trabalhar em cima, porque não adianta a gente pegar o todo ele e não dar conta dele. A terceira e última etapa da oficina foi a confecção de um jornal mural. Todos esses dados, todas essas informações que nós buscamos na escola e comunidade, está aqui. E aqui, esse jornal mural, nós vamos fixar num quadro, informando a escola todo esse nosso trabalho de oficina. A próxima tarefa dos estudantes foi distribuir um questionário para os alunos da escola. Nós já Convida a Comissão do Meio Ambiente da escola. Nós queremos passar para vocês um questionário que vamos fazer um levantamento sobre as condições ambientais da escola e buscar soluções. Então, logo após as nossas oficinas do futuro, que a gente está ali treinando como fazer um levantamento ambiental na escola, logo após a gente se reúne para levantar um questionário. Então, as perguntinhas são para toda a rede de ensino, que é passado esse questionário interno e externo, tá? O interno os alunos respondem, porque eles estão ali participativos no dia a dia da escola, e o externo é a comunidade, que a gente trabalha ao entorno. E logo após, então, desse levantamento, a gente faz uma tabulação, a gente se reúne, a gente discute
pensa e faz aquela tabulação de qual é o problema que nós temos na escola, que se encontra hoje, e qual é o problema que a gente encontra na comunidade. Então, a gente organiza um plano de ação. Eu, como grande aluno, eu faço parte de uma comissão dentro da comunidade. Tudo que nós aprendemos aqui, eu fico responsável para passar para a comunidade lá fora, explicando, ensinando as coisas que nós devemos fazer no dia a dia para a melhoria, tanto da comunidade como a melhoria do colégio. A visão assim, de quem participa é muito diferente de quem está só assim, vivo, se tem mais conhecimento do meio ambiente, também tem sentido bem por estar ajudando. A opinião da aluna Fabiana é compartilhada pelos colegas Maicon e Áquila. Na segunda Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente, em 2005, Maicon foi delegado e Áquila, suplente. É bom que você aprenda a ter responsabilidade, a fazer as coisas certas. Fiquei muito mais responsável por a escola, o meio ambiente, e fui divulgando o que me deram de bom para todos os alunos da escola. Graça, no primeiro bloco você falava das convidas e a gente acabou de ver o exemplo de uma comissão atuando, né? Agora eu queria que você dissesse, fizesse referência a um ponto do texto do boletim que os professores de todo o Brasil receberam, que também está no nosso site na internet. O texto afirma que o conteúdo em si não é transformador, que o grande desafio aí é a problematização, pode ser o caminho para essa transformação. O que deve nortear o professor, então, na hora de propor essa problematização, de problematizar as informações que chegam até a escola? Acho que o exemplo da escola Terra de Educar, que nome bonito, já é uma resposta a essa sua questão. Problematizar é ver o assunto que é geral, que atinge a todos, no local. Isso é problematizar. É colocar, é formar as pessoas para que pensem o tema na sua realidade. Então, o contato com a realidade local é a melhor forma de levar esses meninos em idade de formação a entender efetivamente a sua participação, a participação da sua comunidade nos problemas ambientais. Né? Certo. Professor Pinguelli, no intervalo da passagem do primeiro bloco para o segundo, a gente exibiu aí um spot, o cursista está ligado, durante toda essa semana a gente está mostrando alguns spots, são essas pílulazinhas com informações sobre a questão ambiental, e esse spot que nós exibimos falava da questão do efeito estufa, e a gente até conversava durante o intervalo, eu tirava dúvidas aqui com o professor Pinguelli. Por muito tempo houve um discurso de que o efeito estufa por si só já era algo nocivo e ruim para a existência no planeta. Depois mudou-se o foco e passou-se a falar da questão do aquecimento global, do aumento das emissões de gases poluentes, que assim estariam potencializando esse efeito estufa. Queria que o senhor tirasse essa dúvida também, pode ser a dúvida dos cursistas. Se você tivesse a Terra nua, sem atmosfera, recebendo a luz solar e refletindo, emitindo de volta uma parte, ela teria uma temperatura muito baixa. Então, a atmosfera terrestre, essa atmosfera, esses gases que estão aí, em particular o CO2, dióxido de carbono, mas também o vapor d'água, o H2O também é muito importante. Eles fazem uma camada de aquecimento da Terra, como uma estufa. E aí sobe a temperatura da Terra. Isso se deu ao longo do surgimento da atmosfera, do surgimento da vida na Terra, que também troca com a atmosfera CO2, absorve, emite, enfim. Então, isso levou a uma temperatura de uma Terra habitável, que é essa que nós temos. Infelizmente, da Revolução Industrial em diante, a colocação desse CO2 na atmosfera foi se tornando muito intensa, pelo consumo do carvão mineral primeiro, do petróleo em seguida e, finalmente, do gás natural, esses três. E, com isso, esse efeito natural benéfico foi se tornando exagerado, que é o preço que nós estamos pagando hoje, já começando a ter uma temperatura crescente e fenômenos atmosféricos muito severos. Então, o medo de que isso no futuro seja muito pior ainda é que nos faz frear essa quantidade de combustíveis que são queimados no consumo de energia e nos automóveis, nas fábricas, nas máquinas. É preciso encontrar outras soluções e uma sociedade também que desperdice menos, né? Uma grande parte do problema é o desperdício.
Bom, já temos a primeira participação por telefone no Salto para o Futuro de hoje. Vamos ouvir a Karine, aqui do Rio de Janeiro. Tudo bem, Karine? Tudo bem. A crise ambiental tornou-se um problema mundial e a conscientização por parte dos docentes e discentes é crucial. Como a escola pode mobilizar pais, alunos, professores e toda a comunidade para que este desenvolva ações para combater o agravamento dessa situação? Obrigado, Karine, pela sua participação aqui no Salto. Miriam, a gente conversava antes do programa começar e você dizia para mim exatamente que esse é um ponto que você gostaria de comentar. O que a escola pode fazer diante de toda essa problemática ambiental que está aí colocada? A problemática ambiental global, né, que está colocada, são vários problemas que se interrelacionam, né? Esses problemas precisam ser enfrentados pela sociedade toda, pelo conjunto da sociedade. É impossível nós pensarmos no enfrentamento e na busca de soluções para problemas tão graves se nós não levarmos em conta que governo, sociedade civil, mídia, empresas precisam trabalhar juntos. Ora, nós precisamos formar novos cidadãos. Não dá mais para a gente prosseguir nesse modelo predatório e excludente que gerou essa situação, né? Nós não podemos mais prosseguir nesse caminho, nós precisamos mudar esse caminho. E essa transição para esse caminho se faz, acima de tudo, com a educação. Então, por isso a gente percebe que o papel da escola é fundante, né? O papel da escola é não só de educar as crianças, mas de, por meio dessas crianças, educar toda a comunidade. Aquela educação, mas de que educação que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando daquela educação transformadora, aquela educação que começa na informação, na reflexão e que parte para o agir, que parte o que é que nós vamos fazer com base no nosso contexto, na nossa realidade, na nossa cultura. Como é que nós podemos, enquanto indivíduos, né, influenciar a nossa família, influenciar as redes todas das quais nós fazemos parte e como nós podemos agir enquanto partes da comunidade, enquanto parte da cidade, do planeta e do todo. Nós precisamos começar a nos conscientizar, e o papel da escola é fundamental nisso, conscientizar que nós precisamos exercer todos esses papéis para construir esse caminho rumo a um novo paradigma, um paradigma de sustentabilidade, com consumo sério, consumo responsável, onde a gente repense nossa maneira de produzir, repense o nosso transporte, repense nossa maneira de descartar, repense a nossa maneira de fazer política. Então nós precisamos construir um novo paradigma. Como é que se constrói isso em educação? Nós precisamos nos mudar e mudar enquanto indivíduo. E o papel da escola é fundamental. Vamos ao... Bom, a gente tem uma ligação quase pronta, daqui a pouco a gente fala com o Bruno de Tocantins, então. Agora eu vou falar com a Graça, que está aqui do meu lado no Rio de Janeiro. Graça, o seguinte, a política internacional, a gente liga a televisão para assistir um noticiário, dificilmente a gente deixa de ouvir falar em etanol, em biodiesel e em aumento da emissão dos gases poluentes na atmosfera. A escola, como dizia a Miriam, é um papel da escola também problematizar e participar ativamente da construção desse novo paradigma, desse modelo de sociedade que a gente busca, uma sociedade sustentável. De que forma a escola, que já tem tantas outras atribuições, pode vencer e superar esse desafio? Pois é, eu acho que é primeiro vendo que isso não é mais um tema para ser trabalhado, não é mais uma proposta. Todos esses temas têm a ver com história, tem a ver com geografia, tem a ver com ciências. É preciso ver que questões de meio ambiente são questões interdisciplinares. É impossível nós tratarmos de problemas de gases poluentes sem vermos no transcorrer da história como é que isso veio acontecendo, né? Então, esta integração, conseguir enxergar o tema como interdisciplinar é função de todos os professores, cada um com sua contribuição, levando a entender que a nocividade do mundo tem a ver com a história que nós construímos. Posso dar um exemplo? Sim, à vontade. Por exemplo, uma escola que esteja discutindo a questão do aquecimento global ou da qualidade do ar. Essa escola, obviamente, vai passar pelo debate do transportes, né? Pela emissão veicular, etc. e tal. Esse debate dos transportes, ele pode envolver a escola inteira. Quer dizer, ele pode começar perguntando como é que a gente vem para a escola, como é que a gente vai para casa, que tipo de veículo nós estamos usando, qual é o combustível, de onde ele vem, como ele é transportado, etc. e tal. Mas ele pode, por exemplo, quer dizer, esse é um problema que pode passar pelas aulas de português, onde a professora ensine as crianças ou os jovens a escrever
ofícios, petições, cartas para o poder público exigindo, pressionando para que haja uma mudança, uma melhoria no transporte coletivo, e não só uma melhoria no transporte coletivo para ter mais transporte coletivo, não, é uma troca de combustível. Por que não os ônibus elétricos, né? São Paulo tem uma experiência interessante com ônibus elétricos, que são tirados porque são considerados ultrapassados, enquanto que, na verdade, eles é o que tem de mais moderno, né? Então, fazer essa discussão aliada com as soluções tecnológicas mais de ponta, e que, às vezes, não são adotadas no nosso país ou na nossa cidade, por falta de interesse político. Então, o papel da escola, o papel da sociedade na pressão aos governos é muito importante. Então, uma escola pode ter inúmeros exemplos no mundo, eu até me coloco à disposição dos professores depois para discutir, não é? Isso, para conversar, inúmeros exemplos no mundo de que comunidades, escolas, enfim, envolveram toda a comunidade, mobilizaram toda a cidade e conseguiram mudanças substanciais. Vamos ouvir agora o Bruno, de Tocantins. Olá, Bruno, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Eu sou professor aqui do Colégio Pedro Xavier Teixeira, de Nova Rosalândia, Tocantins. O meu questionamento é o seguinte: acompanhamos, principalmente aqui no nosso estado, a má conservação do solo, bem como do meio ambiente. Um dos agravantes desse fato são as constantes queimadas. Eu gostaria de saber de que forma podemos incorporar este fato nas disciplinas escolares para frear tais acontecimentos, bem como amenizar os males causados por esta ação. Boa noite e obrigado. Obrigado, Bruno, pela sua participação. Vou desmembrar sua questão em duas partes. Primeiro, vou ouvir o professor Pinguelli. Dá para a gente minorar para o Bruno, lá do Tocantins, o pessoal que está ligado no salto, minorar aí, diminuir esse impacto nocivo das queimadas sobre o ambiente? Professor? Bem, é preciso ver que queimada é. A queimada como uma prática agrícola, ela pode ser evitada por outra prática agrícola. O caso da produção de cana, a queimada é substituída pela mecanização. Ela é necessária para criar condições para o corte manual da cana. Paga-se o preço, quando se aumenta a mecanização, de diminuir o emprego, que é uma vantagem, por exemplo, no caso da indústria do álcool. Mas, em compensação, é um emprego muito bruto, muito extenuante, né? O corte de cana é muito extenuante, ele causa estresse físico e doenças no trabalhador. E também causa doenças na população que respira o ar devido a essa poluição da queimada. Então, a queimada é desejável que se evite a queimada. Agora tem que ver do que se trata, qual é o tipo de produção, qual é a prática possível. Sempre há preço a pagar, essa é a questão. Um país como o Brasil é um país pobre. A parte da população está numa situação melhor, uma grande parte está numa situação ainda precária. Então é preciso desenvolver, é preciso gerar empregos, é preciso fazer mais casas, aí precisa de cimento, precisa de aço e consome energia. Então o desenvolvimento necessita consumo de energia. Mas as classes de renda mais alta já estão no nível idêntico ao do europeu, tem automóveis muito grandes, consomem muito. Então era preciso um compromisso de diminuir de um lado para haver do outro. Então a questão da queimada é um tipo de atividade, é um tipo de prática agrícola. É melhor evitá-la, é melhor que não tenha. Agora é preciso estudar cada caso. O Bruno falava também, Graça, em envolver ali a comunidade para tentar exatamente desenvolver essa atitude investigativa em relação a essa queimada. Essa pode ser uma atribuição, inclusive, das convidas, das escolas. Perfeito. E é uma atividade proposta pela Educomunicação. Antes de discutir os temas, é preciso investigar os temas. E aí o professor Pinguelli diz muito a propósito o que é preciso fazer. Não pode se falar de queimadas, assim, no geral. Tem que se pensar a queimada naquele lugar, como é que acontece. Ora, como é que vai se descobrir isso? Investigando, indo lá. Então, nesse sentido que a proposta de Educomunicação, que vocês verão no passo a passo aí bem detalhada, faz com que os meninos cresçam usando a tecnologia. E aí eu lembro do Michael, que fala do sonho dele de ter a internet, né? Se esses meninos usarem um gravadorzinho pequeno e entrevistar o agricultor, entrevistar a autoridade sobre efetivamente como é que aquilo está acontecendo no seu local, e colocar na internet ou colocar no jornalzinho do bairro, nós teremos aí gente que fala de meio ambiente sem ser por modismo e sem ser com soluções mágicas.
Vem o vento, vai silvando. O vento é quando? É depois de ter amado. Vento servo, puro vento. Se mistura com os cedros, ultrapassa o mirante. Se mistura a outro tempo. Vento, e quando? É depois de ter lutado. Os cientistas admitem que, atualmente, as previsões são precisas quando falam dos efeitos da concentração dos gases estufa sobre os balanços globais de energia e água, e trabalham para conseguir detalhar as previsões regionais. Por exemplo, da frequência e intensidade de eventos extremos. A ideia é conhecer mais sobre períodos secos, chuvas intensas e ciclones em cada região, para facilitar o planejamento. Professor Pinguelli, no bloco anterior nós falamos sobre o efeito estufa e eu acho que é interessante perguntar se os fatores econômicos continuam a ser aí o principal entrave para que as emissões de gases poluentes que causam e aumentam o efeito estufa possam ser reduzidas. Fatores econômicos no sentido de um tipo de economia, que não é necessariamente a única. É a economia onde se estimula muito o consumo. E não só o consumo de coisas também que se podia considerar essenciais, ou seja, comer, ter o lazer é fundamental, o consumo de diversão, habitação, o transporte com dignidade e condição, isso tudo é necessário, não é? Seja público, seja individual. Mas o problema é uma economia que estimula um excesso de consumo e muito desigual. Não é? Automóveis muito grandes. Esses automóveis pesados que entraram na moda nos Estados Unidos e o Brasil está importando, quando lá eles estão agora recuando. Você utiliza uma caminhonete para uso urbano. Às vezes com tração nas 4 rodas, o que é um descalabro, porque não se usa nunca, não precisa, com uma carroceria enorme que nunca é ocupada. Isso é um desperdício. Você pode ter um carro pequeno e se deslocar perfeitamente, não precisa ter um caminhão para passear de caminhão. Então, esse consumo, no sentido da economia, estimula isso, leva a isso. A maneira de produzir, a maneira de consumir e uma brutal desigualdade. E que isso é que acaba levando a um consumo energético excessivo. É possível ter uma outra economia. Eu dou sempre um exemplo simples. Os europeus, eles popularmente comem muito queijo e bebem vinho. E os americanos, popularmente, bebem muito Coca-Cola e comem muito cachorro-quente. E gastam o dobro de energia por pessoa. Para comer cachorro-quente com Coca-Cola. Vinho com queijo é mais gostoso. E eles vivem com muito menos energia que os americanos. Os europeus têm um padrão de vida muito bom e gastam metade da energia per capita que os Estados Unidos. Isso é um exemplo que... Sem falar na epidemia de obesidade que está afetando lá a população norte-americana. Então, deve ser muito cachorro-quente. Bom, nós recebemos aqui agora, Miriam, um e-mail enviado pelo pessoal de Queimados, né? A Priscila Custódio. Priscila, obrigado pela participação. Ela quer saber como conseguir que as autoridades brasileiras deem a devida importância a projetos articulados sobre o meio ambiente, pois ela pode notar lá em Queimados um descaso quase que total em relação a esse assunto. Eu acho que a única maneira que a gente tem de fazer com que o poder público, em alguns lugares, se comprometa com as causas ambientais é por meio de pressão. Porque a ignorância ambiental ela é muito grande no mundo todo. Né? Porque as questões ambientais elas são complexas, elas exigem um conhecimento multidisciplinar, né? Elas exigem que a gente mude atitudes para poder ter um pouco de coerência, mude práticas como essa do uso de automóveis, como, por exemplo, desperdiçar energia dentro de casa, deixar todos os aparelhos em stand-by, gastando 11% a mais de energia do que poderia ganhar. Abrir mão de um conforto individual para um conforto planetário. Não é do conforto, eu acho que não precisa abrir mão do conforto, a gente abre mão daquilo que a gente imagina que não é que é conforto, mas que não é, que é puro desperdício, que não é necessário. Como o carrão que não é? citou. Exato. Então, na verdade, isso tudo é ignorância, né? É ignorância ambiental. Às vezes é porque as pessoas não sabem. E assim que elas tomam conhecimento, e por isso a educação é tão fundamental, elas mudam. Mas às vezes não. Às vezes tem muita coisa envolvida, inclusive a questão econômica, os investimentos econômicos. Então as pessoas deixam de lado como se essa fosse uma questão que pudesse deixar de lado.
Não dá, não é a mesma coisa que asfaltar uma rua e deixar de asfaltar outra, não é isso. É questão de preservar a vida, né? Então, nesses casos, a única coisa que eu, enquanto ativista, acho que dá para fazer é pressão, muita pressão. É escrever muito, é ir para a internet, é buscar informação, é buscar casos similares e fazer pressão. Vamos ouvir agora o Camilo, do Maranhão. Tudo bem, Camilo? Alô? Bom, Camilo, acho que a gente teve um problema aí com a sua ligação. Não sei se vai dar tempo de você entrar no ar ainda no programa de hoje. Se não, a gente conta com a sua participação no programa de amanhã. Graça, agora um dos filões associados a Miriam falava da questão da ignorância, da falta de informações. Agora também há muita informação, por outro lado, informação que a mídia leva até a todas as casas, todos os dias quase. E um dos filões que a mídia tem se dedicado a explorar bastante é o tom apocalíptico ali. São muitas as previsões sombrias. Hoje mesmo, pesquisando aqui para conversar com vocês, eu achei previsões assustadoras mesmo. E que muitas vezes não dá margem à crença na possibilidade de que esse atual quadro em que nós estamos possa ser revertido. Qual é o papel do professor na mediação dessas informações, então, Graça? Nós temos aí o tom apocalíptico e uma outra coisa também que incomoda muito, mas que é muito coerente com essa sociedade que a gente está sustentando, que é achar que as soluções são individuais. A mídia contribui muito para divulgar aí que um fulano teve um papel de herói e conseguiu salvar, ou cada um faça a sua parte também, é uma frase que se ouve muito. A história do beija-flor que foi apagada. Essa ideia de que... individualista, né? É bem coerente. Essa ideia, esses procedimentos devem ser conversados, os professores devem conversar com seus alunos, porque mostra que... mostra uma ideia ingênua de que as soluções são individuais, quando nós sabemos que as soluções são coletivas. Quando a Miriam fala de pressão, não é pressão de um, porque a pressão de um é uma gota d'água no oceano. A pressão é coletiva. E o papel do professor é um papel político, do esclarecimento, né? Tirar da ignorância, porque ignorante é aquele que ignora, aquele que não tem informação. E é encantador ver os estudantes, quando eles têm informação, assim como os seus pais, eles se chocam e querem fazer alguma coisa para mudar. Então o papel do professor é esse papel político, de trazer a informação, de ouvir as pessoas pensando sobre os efeitos daquele problema sobre a sua vida e incitar essas pessoas a conversarem, se organizarem, para daí sim fazer a pressão. Então o papel é sempre o que o Paulo Freire já disse, que é o papel político mesmo, inerente à tarefa de ser professor. Professor Pinguelli, no Brasil e no exterior existem muitas teorias e muitas interpretações sobre as causas do efeito estufa. Uma das que eu encontrei hoje diz respeito à Amazônia, culpabiliza aí a Amazônia em relação ao aquecimento global, graças à emissão de gases provenientes das queimadas. É claro, como o senhor já disse, as queimadas são condenáveis e podem e devem ser evitadas. Agora, na sua opinião, há dificuldades também por parte dos pesquisadores na divulgação de pesquisas e informações sobre essa temática? Não, os pesquisadores se comunicam em círculos fechados entre seus pares, numa linguagem também especializada. Então, a dificuldade enorme de chegar a um grande público. Embora no caso do efeito estufa isso já aconteça, que já criou-se um jornalismo especializado, digamos, de pessoas que começam a dar atenção e programas como esse que levam à difusão do conhecimento e que tem um papel importante. Agora, a queimada da Amazônia, ou o desmatamento que não seja por queimada para tirar a madeira, ele é muito prejudicial. 75% das emissões de dióxido de carbono do Brasil, segundo o inventário que foi feito, apresentado em 2004, mas referente ao ano de 94, mas isso não mudou muito em percentual, é devido ao desmatamento da Amazônia. Então, o desmatamento da Amazônia é o grande problema do Brasil. O Brasil não é um grande consumidor de energia fóssil, porque ele usa muito hidroeletricidade, o próprio álcool, combustível, e é um país pobre, onde a população tem um consumo per capita baixo, que tem até que aumentar, porque são os pobres que têm consumo pequeno. Agora, o desmatamento no Brasil, portanto, é o pior problema do efeito estufa, que devia ser combatido com muita severidade. Os últimos 3 anos houve redução do desmatamento. Esse ano, há dúvida, há uma propensão de que esse desmatamento volte a crescer, o que é muito ruim. Ali contribui a penetração do soja na Amazônia, de criação de gado e a exploração da madeira, são os 3 principais fatores.
Agora, a Amazônia também é uma vítima do efeito estufa. Porque se parar de desmatar completamente, como devemos fazer, e o mundo inteiro continuar consumindo petróleo, carvão, gás natural na proporção que vai, a Amazônia será afetada pelo efeito estufa. Ou seja, nós perderemos floresta. Então, repare bem, ela é ré e é vítima. Dentro do Brasil, nós temos que fazer tudo para evitar esse desmatamento. Não só pelo efeito estufa, porque ele tem outros efeitos perversos. Segundo, não basta, é preciso que o mundo todo mude o seu padrão de consumo para que, não havendo tal intensificação do efeito estufa, você não perca uma parte da Amazônia devido à mudança do clima. Bom, infelizmente a gente já está chegando aqui à reta final do programa de hoje. Gostaria de começar a ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Miriam, por favor, começando por você, quais são os seus destaques? Eu quero só levar uma palavrinha aos professores e às professoras que nos assistem, dizendo que o papel de cada um de nós que educamos, ou que estamos nessa missão bonita, né, que é de educar, é muito grave. Nós estamos vivendo um momento único. Eu acho que a nossa geração que aqui está, nós estamos vivendo um momento extremamente especial, porque a gente tem muita coisa para fazer. Nós chegamos num limite de modelo civilizatório que precisa mudar. Então, o papel daqueles que trabalham com a educação é essencial para acelerar essa mudança, para fazer com que um país como o Brasil, que é um país com todos os problemas que tem, mas é um país que ainda não se desenvolveu plenamente, faça o seu desenvolvimento inclusivo, o seu desenvolvimento com justiça social, mas em outros padrões, em padrões de sustentabilidade. Isso é possível, existe tecnologia para isso no mundo todo, existe recurso para isso no mundo todo. A gente precisa de uma sociedade atenta, vigilante e ativista para provocar essa mudança. A gente ainda tem um tempinho, Miriam. Queria só que você dissesse para o professor um pouco aquilo que você já dizia no começo, que é possível pensar na formação de cidadãos conscientes dessa nossa realidade e de para onde queremos chegar em relação à questão ambiental, né? Eu acho que a questão ambiental, ela hoje é muito mais do que uma questão que se refere só à questão do ambiente. Ela é uma questão que se refere à vida. Quando a gente está falando nas questões ambientais, nas questões globais, nós estamos falando na manutenção da vida. Não só a vida da nossa espécie, não, mas de todas as outras espécies que conosco compartilham o oikos, né, o lar terra, a Pachamama, como dizem as populações andinas. Okay. Nós precisamos nos esforçar para conseguir deixar esse planeta para os nossos filhos e para os nossos netos. Ok, obrigado, Miriam. Professor Pinguelli, por favor, suas considerações finais. Eu acho oportuno haver esse tipo de debate e essa difusão. Eu concordo totalmente que o problema de mudança do clima não é objeto de uma disciplina, é objeto de todas as disciplinas. Ela deve estar presente na discussão de história, porque ela tem uma base histórica dessa civilização moderna, industrial. Ela tem uma base geográfica, porque ela vem mais de certas atividades que ocorrem principalmente no hemisfério norte, onde a industrialização é muito maior. Ela é também moral, ética, ela é, portanto, política. Então, eu acho matemática, porque precisa fazer umas contas para entender, não basta só falar no vazio, há uma lógica que tem que ser seguida. Eu acho que, então, as ciências naturais também devem contemplar no ensino dos estudantes essa questão. A gente também ainda tem um tempinho, professor Pinguelli. Como é que o senhor analisa o papel do Brasil no cenário internacional no trato dessa questão do aquecimento global? O Brasil, ele tem uma posição dura na Convenção do Clima de não aceitar que os países desenvolvidos que assumiram na Convenção a obrigação de reduzirem suas emissões e não estão cumprindo, transfiram para outros países essa obrigação. Por outro lado, também teve uma posição importante, chamado Protocolo de Kyoto, em 1997, foi levada uma proposta brasileira que teve uma influência muito grande e deu origem ao chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que está em aplicação no mundo e contribui, não resolve, mas atenua essa questão. Então o Brasil tem tido uma posição historicamente correta na questão do clima. Ok, professor Pinguelli, obrigado pela participação. Graça, por favor, suas considerações finais. Agradecer a participação no programa e eu gostaria de dizer que há muito o que fazer, mas há coisas para serem comemoradas. E uma delas é a realização agora da 3ª Conferência Nacional Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente. Nós temos aí a participação de delegados de 11 a 14 anos
envolvidos com as questões ambientais, resultado da escolha de conferências nas escolas, em todas as escolas brasileiras, não só públicas como particulares. Nós temos esse evento maravilhoso que reúne meninos em todas as condições sociais, étnico-raciais, juntos, reunidos numa conferência. Isso é maravilhoso e eu gostaria muito de dizer a todos os professores que estão nos assistindo que leiam o material com toda atenção, promovam essa conferência, estimulem as convidas, que são relações de horizontalidade, que reúnem pessoas de todos os segmentos da comunidade, que podem preparar a conferência e dar continuidade à conferência. Então esperamos que menino da sua escola esteja representando seu estado lá em Brasília no ano que vem. Ok, Graça, obrigado pela participação. Termina aqui o Salto para o Futuro de hoje, o segundo da série Mudanças Ambientais Globais. Participaram do programa Grácia Lopes Lima, coordenadora do GEM, Serviços Educacionais em São Paulo, Luiz Pinguelli Rosa, diretor do Programa de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia, a COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Miriam Dualib, presidente do Instituto Ecoar para a Cidadania em São Paulo. Obrigado pela participação de vocês e obrigado também a todos vocês que enviaram perguntas e participaram do Salto de hoje. No programa de amanhã vamos falar sobre a água e sobre os problemas que atingem esse recurso natural, como a poluição e o desmatamento, e ainda sobre a relação desses fatores com o aquecimento global. A gente se vê amanhã. Tchau! Transformações de cidades, comunidades e escolas em espaços ambientalmente saudáveis. Vamos unir forças com toda a comunidade escolar para arborizar as escolas e bairros com espécies frutíferas e criar hortas, pomares, praças, parques e jardins.